Paz e graça, irmãos, paz de Deus, shalom e também paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria agora, irmãos, de dizer para os irmãos que eu vou cantar um hino aqui junto com o playback e depois eu já fiz a oração, para não prolongar muito o vídeo, então eu já fiz a oração particularmente. E depois vou expor um versículo da palavra de Deus e falar alguma coisa a respeito para a saúde espiritual das nossas almas. Mas os irmãos sabem que eu não sou cantor, ainda estou resfriado, mas Deus colocou um desejo em meu coração de louvá-lo com um hino. Inclusive esse hino é de um hinário muito conhecido, que é o hinário que chama Harpa Cristã. É um hino muito bonito, mas eu não sou cantor. Porém, vamos cantar e depois, em sequência, irei explanar a pregação da palavra. Quero desejar a todos que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre cada um de nós. Vamos então iniciar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre as mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provando excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada pra brilhar em outro
pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus Santo. Glória a Deus. Agora, caríssimos irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos ler um versículo apenas da santa e bendita palavra de Deus, que se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, na Almeida Revista e Corrigida, certo? Nós vamos ler na Almeida Revista Corrigida. João Ferreira de Almeida, certo, irmãos? Lemos com a ajuda de Deus e a direção e guia do Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Somente até aqui, irmãos. Aleluia. Deus aqui foi bem claro, através de João, um homem escolhido por Deus para também transmitir o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, aonde nós podemos compreender que nós sabemos que já existiam outros evangelhos. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra Evangelho, ela queria dizer boas novas. E uma vez eu estava lendo e também aprendi que quando chegava um rei em uma cidade, antes dele chegar, ia um mensageiro avisando que o rei estava chegando naquela localidade. Então estava levando um evangelho, estava levando umas boas novas para a cidade, porque ali estava chegando a autoridade que era aquela província, por certo, deveria ser daquele reinado, daquele rei. E assim todos se preparavam para receber o rei. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje, irmãos, nós percebemos por este verso que Deus aqui já demonstrando para nós que não há salvação, não há esperança, não há vida eterna sem Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Eu falei Yeshua HaMashiach primeiro, por quê? Porque alguns já viram eu falar esse nome, e não entenderam que eu estou falando esse nome, porque é hebraico, e é o nome que realmente era usado para chamar o Senhor Jesus, é usado até hoje lá em Israel. Como nós estamos no Ocidente, houve uma transliteração, certo, irmãos? Todavia, nós estamos dentro da nossa consciência, do nosso espírito, do nosso ser interior, nós sabemos que estamos falando o mesmo nome, porque para nós que cremos no nome de Jesus, é porque nós cremos em Yeshua. Não existem dois. É como se eu estivesse na Itália, eu não iria falar Jesus, eu iria falar Jesus. Entendeu, irmão? Mais ou menos assim. Todavia, irmãos, não importa. O que importa é que nós temos que crer naquilo que Deus nos mandou crer. E o que Ele mandou a nós crermos? Está escrito? Esse versículo maravilhoso que nós acabamos de ler. Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, irmãos, que o adversário tem ódio de nós, porque nós pregamos um evangelho não anunciando um rei que vem para curar a carne, se bem que o Senhor Jesus Cristo cura também, mas nós pregamos no evangelho o maior mistério que o homem não entendeu, não é a teologia da prosperidade, porque teólogos erram também. Nada disso. Não é também a teologia que quer de uma inclusão, quer dizer, incluindo dentro da igreja ou do corpo, porque a palavra igreja, irmãos, ela quer dizer reunião de pessoas, mas também quer dizer separado. Então é um corpo separado. Ele aceita, sim, claro, aqueles que vêm até ele. Mas ele aceita do jeito que vem. Mas depois ele transforma. O evangelho que não transforma, o pregador que não prega transformação, ou não prega contra o pecado, o evangelho não está de acordo. Claro que o pecado é uma consequência do homem, da carne, em desobediência a Deus. O homem entra no caminho do pecado, deixando de obedecer à voz do eterno Deus e ao seu amado Filho Jesus Cristo. Mas, como Deus é cheio de misericórdia, por isso ele mandou Jesus Cristo para que morresse na cruz e ressuscitasse, e através do sangue que ele derramou por nós, nós pudéssemos então sermos lavados e purificados. Não aceitamos o pecado, não queremos ter vivência com o pecado. Todavia, nós sabemos, irmãos, que nós somos sujeitos a muitas coisas, porém, temos que lutar contra o pecado. Somos sujeitos a tentações. Até o Senhor Jesus Cristo foi tentado, porém, ele venceu a tentação. E há muitos, às vezes, que por infelicidade não conseguem, mas agora ainda há uma esperança de buscar o perdão com sinceridade. Nós pregamos a liberdade de cadeias e não a libertinagem. A libertinagem, irmãos, está invadindo meios evangélicos. A libertinagem está invadindo governos. A libertinagem está invadindo pensamentos de homens grandes, que se acham grandes autoridades da terra. Não estou generalizando, porém está. Porque há governos terrenos que querem implantar nos seus regimes de atuação política no meio da sociedade ideologias que não são adequadas para aquele que tem o desejo da salvação. E o diabo, aproveitando-se disso, ele toma homens obstinados, amantes de si mesmo, e hoje existem denominações para qualquer tipo de pessoa. E nós temos que entender que denominação não salva. É bom que você esteja, às vezes, reunido em uma denominação, porém,
Se ali se prega algo que não é Jesus Cristo, para combater o pecado e tirá-lo de você, mesmo que você seja um cristão, um crente, mas está em pecado, porém, ali você encontra um remédio e uma vitamina para que você não peca mais, no sentido de contrariar a santidade do eterno Deus. Porque todo homem, ele peca. Está escrito, 1 João, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, o Espírito de Deus não está em nós. Então, irmãos, vejamos, também entendemos que há o pecado que separa o homem de Deus e que não adianta nem orar mais, porque é o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é um pecado que não tem perdão. Todavia, para outros pecados, todos os outros pecados, pode-se obter sim o perdão de Deus. Isso não quer dizer que uma pessoa que está no mundo, que não conhece o Evangelho, fale alguma coisa, logicamente por não ter conhecimento. Porém, quando chega a ele o conhecimento, então aí a responsabilidade ele já tem, porque conhece e não quer fazer aquilo que tem que ser feito. Então não pense você, não, vou pertencer a uma denominação, aquela denominação ali pode fazer isso, pode fazer aquilo, podem a união entre homem e homem, mulher e mulher. Eu não sou homofóbico, porém não posso concordar com aquilo que a Bíblia discorda. Isso já é algo que, como eu posso abençoar, sendo ministro da palavra, uma união abominável? Porque os abomináveis não herdarão o reino dos céus. E você não quer ouvir isso. Eu sei que muitas das vezes está tendo uma tendência, porém, resista ao diabo e ele fugirá de você. Glória ao nome do Senhor. Peça em oração, clame a Deus, mas não procure essas denominações que são inclusivas no sentido de aceitar aquilo que Deus não aceita. Se fala de Cristo, mas só se fala de amor e não se fala da doutrina de Cristo, que é a palavra da verdade, que corrige, que restaura, que constrói e que edifica. Doutrina também não é usos e costumes. Usos e costumes não salvam. Igreja também não salva. Igreja, denominação, não salva. Ter cargos denominacionais também não salva. Pertencer a tal denominação, porque ela é assim, 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 também não salva. Ir no culto toda noite, ou todo dia, todo momento, também não salva. Ficar de joelho a noite inteira, o dia inteiro, a manhã inteira, também não salva. É lógico que é bom orar, buscar a Deus, ler as Sagradas Escrituras, mas tudo isso não vai salvar se não tiver Jesus Cristo. A única pessoa, o único divino ser, divino e eterno, que pode dar ao homem o perdão e a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Se você lê, glória a Deus, se você estuda a Bíblia, glória a Deus. Se você está sempre em alguns cultos, glória a Deus. Se você ora diretamente, glória a Deus. Tudo isso você tem que fazer. Mas a tua prioridade tem que ser a salvação em Jesus Cristo. Porque tem pessoas que fazem isso, sabe para quê, irmãos? Porque querem ser grandes empresários, porque querem ter muito dinheiro na conta corrente,
porque querem ser notados pela sociedade e querem aparecer perante os homens. Então eles começam a ir em algum lugar para ver se ele consegue até mesmo adquirir um cargo. Isso acontece. Se a missão que Deus deu ao seu amado Filho Jesus Cristo foi para a salvação, não adianta nós, irmãos, querer outra coisa em primeiro lugar a não ser Jesus Cristo. Nunca troque-o, nunca o abandone, nunca pise na palavra de Deus dizendo que ela contém, que a Escritura ou a Bíblia contém. Não faça isso. Que você aprenda que para salvar a tua alma, a minha alma, o Senhor Jesus Cristo veio nesta terra. Não foi uma pessoa comum qualquer. Não. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, porque não existe três deuses. É um só Deus. Porém, a substância trina que está nele, glória ao Senhor, fez ele tirar uma parte da sua espiritual, da sua intimidade espiritual, e se fez carne. Então a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas isto também não quer dizer que a Bíblia também não seja a palavra. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Filipe, quando Filipe lhe perguntou: Senhor, glória ao nome santo do Senhor, o que farei para fazer a tua obra? O Senhor Jesus Cristo disse para ele: a minha obra é esta, que você faça, que você conheça, a obra de Deus é esta, que você conheça aquele a quem Deus enviou. Irmão, conhecer, receber aquele que Deus enviou. E quem Deus enviou? Jesus Cristo. Então, como que nós podemos conhecê-lo? Se nós estamos hoje no ano de 2024, no nosso calendário, embora haja algum erro no calendário, mas suponhamos que estivesse correto. Mesmo assim, o erro que há deve ser pequeno, eu não me lembro agora. Todavia, porque sabemos que existem outros calendários, não é? Mas esse é o calendário que o cristianismo adotou por motivos, enfim, cálculos. Mas o Senhor é que sabe tudo. Porém, dentro deste tempo que vivemos, dentro desse tempo que estamos, mais de 2020 e poucos anos, como nós conheceríamos se não houvesse a Bíblia Sagrada? Então ela foi deixada assim, desculpe, irmãos, por Deus, porque o próprio Senhor, usando de Paulo, falou para Timóteo: Timóteo, aplica-te naquilo que tu aprendeste desde criança, que te fará sábio para fazer aquilo que Deus quer que ele fizesse. Ele tinha que se aplicar naquilo que ele havia aprendido. Porque ainda Paulo depois terminou dizendo: porque sabeste bem de quem aprendeste. Glória a Deus. Porque as Sagradas Escrituras, olha o que Paulo disse,
é apta para ensinar, corrigir, redarguir, porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se foi o Espírito Santo, então é palavra de Deus também. Glória a Deus nas alturas. Não tem nada de contém. Isso para mim é uma heresia, porque jamais nós devemos diminuir aquilo que é do Senhor. Ainda que possa haver alguma má interpretação por causa da linguística da época, mas isso não tira o valor, não tira a força da palavra de Deus. Então, caríssimo irmão e irmã, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, possa confortar o teu coração e que você possa saber que a tua salvação não depende de homem algum. A tua salvação não está na boca de ninguém da terra, nem de nenhum cargo ministerial, seja ele qual for, ancião, pastor, presbítero, padre, enfim. Esse canal é para todos, irmão. Rabinos, teólogos. A salvação está apenas em Jesus Cristo. Você tem a sua Bíblia, não tem? Tem ou não tem? Se você não tem, por quê? Você não se interessa ter? Você que nunca ouviu o Evangelho? Procure-a. Busque e você vai achá-la. A Bíblia que você realmente deve encontrar é aquela que está escrito a verdade. Porque nós já estamos atravessando tempos difíceis, aonde, irmãos, nós percebemos que o homem está querendo mexer nas sagradas escrituras, e isso já está acontecendo, mas não no sentido de tirar o amor, muito pelo contrário. Eles querem tirar todos os pecados, todas as advertências contra o pecado, e pregar um Jesus Cristo que você pode vir e ficar assim mesmo, porque Deus vai te levar para o céu. Isso é mentira. Nós temos que ser transformados. O Evangelho transforma. O Senhor perdoa, mas tem que ter uma transformação. Jamais um pregador deve aceitar tal tipo de denominação. Se você vai numa denominação que é assim, tem outras denominações que só pregam bênçãos. Porque Deus vai te fazer isso, vai te fazer aquilo, porque vai atravessar o Mar Vermelho, vai atravessar o Rio Jordão, e você fica aguardando, aguardando, e não acontece nada, e daqui a pouco, quando você vê, já passaram anos e anos, e você fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Podia estar buscando Jesus Cristo de outra forma. Mas eis que chegou o momento, glória ao nome do Senhor. Eis que chegou o momento, perdoa, irmãos, em que Deus está abrindo os teus olhos para o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que você tem na sua mão e não entendeu, porque você não leu, não examinou. E diz a palavra que o povo de Deus sofre por falta de entendimento. Mas hoje o Senhor te esclarece nesta mesma pregação. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é uma dádiva. Dádiva é uma graça. Graça é misericórdia, é perdão.
Ser agraciado é ser presenteado, receber uma dádiva que nós não merecíamos. Então não é uma igreja. Graça não é uma igreja. Graça não é uma instituição. Graça não é também um CNPJ. Graça também não está vinculada a grandes construções. Graça nasceu em Belém da Judéia, glória a Deus, numa manjedoura pequenina. Eu já estive na Judéia, estive também nesse local. Até hoje é muito humilde. Porém, saiba, caríssimo irmão e irmã, que lá tem um grande histórico da salvação, porque foi aonde nasceu o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, para que se cumprisse todas as profecias que da raiz de Davi viria aquele que haveria de reger as nações com vara de ferro. Então entregue-se totalmente a Jesus Cristo. Se alguém te condenou e você estava numa denominação que não ensinava Jesus Cristo, que não falava, mas toda a igreja fala, irmão, falar de Jesus Cristo, apenas falar, isso aí qualquer um pode falar. Mas quem fala do Senhor, que fale pelo Espírito. Aquele que fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem que falar pelo Espírito, não pela carne. Que o Filho de Deus, ele sofreu tanto na carne como também no Espírito. Sentiu angústia, aflição, perseguição, mas graças a Deus, ele resistiu até a morte de cruz, ressuscitando o terceiro dia. E hoje ele diz para você, meu irmão, minha irmã, que você está sendo agraciado ao ouvir esta pregação. Que Jesus Cristo, só Ele, não tem mais ninguém. Não tem para ninguém, irmãos. Não adianta o teu ministro falar que ele está ligando, que ele está desligando. Não adianta o teu ministro da tua igreja falar que se você não for lá, você vai para o inferno. Não adianta, ele pode falar o que ele quiser. Se Jesus Cristo te chamou, Jesus Cristo te guardou, e você está ainda buscando a Ele, é porque você tem o Espírito Santo. Porque só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, meus caros irmãos, espero que vocês tenham entendido esta mensagem e que sirvam a Deus com bastante alegria. Não deixem os lugares que vocês estão congregando, e a não ser que você veja que lá tem realmente coisas estranhas. Jesus Cristo ficou em segundo plano. Primeiro plano, construir prédios. Primeiro plano, angariar terrenos, construções que parecem mais templos faraônicos. O Senhor Jesus Cristo não nos ensinou nada disso. O Senhor Jesus Cristo falou: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E hoje é um querendo ser maior do que o outro. Você que prega que ser maior do que o outro que prega. E acha que eu tenho esse dom, aquele não tem. Você não tem nada, irmão. Tudo é de Jesus Cristo. Eu não tenho nada. Então a glória só pertence a Ele.
Você, irmão, não divida a glória de Deus com ninguém. Que a glória de Deus só pertence para Deus e não é para homem nenhum. Então, busque ao Senhor Jesus Cristo todo dia e sempre haverá um alimento saudável para a salvação das nossas almas. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Caríssimos irmãos, foi isso que essa mensagem que Deus me deu pela palavra. Agora, eu já tinha orado, não vou orar novamente aqui, eu vou encerrar para me fazer a oração. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou orar. Para não ficar muito longo esse vídeo, porque eu sei que tem pessoas que não vêm, perdem tempo para ver outras coisas, mas um vídeo assim eles não vão ver. Então agradeço aos irmãos e peço que aquele que sentir, passe esse vídeo à frente. Sabe por quê, irmãos? Importante o seu like, importante o seu joinha, muito importante o seu comentário, porque isso mostra para a plataforma que está sendo visto o canal. Eu não estou ganhando nada, irmãos. Está sendo visto o canal. E às vezes eu coloco, irmãos, uma conta, alguma coisa, quando eu sinto de Deus de colocar. Em alguns vídeos eu deixo comercial, não é? O comercial não, os anúncios, não é? Mas não em todos. Esse aqui eu já não vou deixar, para não interromper a palavra. Mas em alguns vídeos mais antigos eu vou colocando. Sabe por quê? Porque daí o YouTube reconhece e vai mandando para frente. Então eu preciso da tua ajuda. Você está sendo um propagador do Evangelho. Então que esta pregação e a palavra do Espírito de Deus seja dentro do teu coração. Que a palavra que Deus tem colocado para nós lermos e que a guia do Espírito Santo na pessoa de nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador, permaneça nos nossos corações para sempre. Amém e amém. Que Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.